Olá, minha querida irmã, meu querido irmão. É uma grande alegria podermos nos encontrar novamente, podermos fazer juntos um novo encontro com Jesus no Evangelho, o Evangelho na vida e na pastoral. Vamos juntos então para este encontro tão especial que alimenta, ilumina, fortalece a nossa vida, a nossa missão de cristãos. Hoje é dia 5 de julho, é terça-feira e o Evangelho do dia de hoje é segundo Mateus, capítulo 9, versículos 32 a 38. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, nós continuamos acompanhando Jesus em sua missão. E a sua missão é ajudar as pessoas a se libertarem dos demônios, ou seja, dos males e dos sofrimentos que as afligem e a viverem uma vida nova, com dignidade. E nós vemos um exemplo claro dessa opressão, desse sofrimento que as pessoas daquele tempo viviam, no homem que era mudo, que era possuído por um demônio que deixava as pessoas mudas, que não as deixava falar. Quais seriam esses demônios que calavam, que deixavam mudas as pessoas daquele tempo e continuam também querendo calar e deixar mudas as pessoas do nosso tempo, a muitos de nós também nos dias de hoje? Quais poderiam ser esses demônios, esses males? O medo de quem faz ameaças, a ignorância, a falta de educação, a mentira, a corrupção, a exploração e tantos outros que nós poderíamos lembrar aqui, que você pode lembrar aí também. Todos esses demônios, ou seja, todos esses tipos de males, de situações que oprimem, que fazem sofrer, devem ser encontrados, identificados e combatidos por todos nós. E foi isso mesmo que Jesus fez. Ele expulsa o demônio e o homem volta a falar. E aquelas pessoas que não queriam que ele falasse, que não tivessem voz e nem vez, logo elas aparecem, se incomodam com a libertação da pessoa e se manifestam, começando a difamar e caluniar, a falar mal de Jesus, dizendo que era pelo chefe dos demônios que ele expulsava os demônios. E meu irmão, minha irmã, pode prestar atenção e perceber que sempre a difamação e a calúnia são sempre as armas, as ferramentas, são as armas que sempre são usadas por aqueles que se beneficiam com a opressão e com a enganação das outras pessoas. Então, aqui no Evangelho, se esses conseguissem convencer as pessoas a não acreditarem em Jesus, eles poderiam continuar a fazer as suas maldades e se aproveitando daquelas pobres pessoas. Mas nós vimos de forma tão bonita, tão forte no Evangelho, que Jesus ele não se deixa intimidar pelas calúnias e nem pelas ameaças. Ao contrário, ele segue em frente com a sua missão, com a sua luta em defesa da vida e da dignidade das pessoas, as ajudando a se libertar de todo tipo de opressão, de sofrimento que no Evangelho são representadas nas doenças e nas enfermidades que ele curava. Mas ele percebe que ainda tinha muita coisa para ser feita. Ele encontra e vê ali uma multidão enorme de pessoas que estavam cansadas de ser exploradas, de ser maltratadas e humilhadas. Era uma multidão de gente se sentindo abandonada, igual um rebanho de ovelhas que não tem pastor. E ele teve compaixão. E nós também precisamos aprender a ter compaixão. Ela é um sentimento que nos move, que leva a gente a fazer alguma coisa.
Quem tem compaixão de alguém ou de alguma situação não pode jamais ficar parado, mas precisa fazer alguma coisa por quem teve compaixão. Jesus viu que a situação era tão grave, o trabalho a ser feito era tão grande, que sozinho ele não ia dar conta, que só iria conseguir resolver o problema, acabar com o sofrimento de toda aquela multidão, se contasse com o envolvimento, com a solidariedade e a ajuda de outras pessoas. Por isso, então, ele pede mais operários para a messe. Ele pede que rezemos, que peçamos ao dono da messe que mande mais operários. Hoje também tem muita coisa para ser feita, tem muito trabalho para ser feito nas nossas comunidades. As nossas equipes aí das pastorais, dos conselhos, dos organismos estão sobrecarregadas de tarefas. Hoje temos muita gente precisando de auxílio, de socorro, de orientação para reencontrar o sentido, o gosto pela vida. Mas como naquele tempo, hoje também são poucos os que se comprometem com a solução dos problemas dos outros, dos problemas da comunidade, dos problemas da humanidade, da sociedade em geral. Que nós possamos então, meu irmão e minha irmã, rezar sempre, pedindo ao dono da messe para que tenhamos sempre mais operários, sempre pessoas boas, disponíveis para o trabalho do reino, mas que também possamos rezar e pedir ao dono da messe que dê também coragem, força, ânimo para que nós também nos coloquemos sempre mais à disposição desse serviço tão árduo e tão necessário, que é o serviço pelo reino de Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, proteja, te acompanhe na missão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por sua companhia. Te espero amanhã por aqui para este nosso novo encontro com Jesus no Evangelho, se Deus quiser.